Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro de Estado das Finanças, Sr. Secretário de Estado Adjunto, na sequência da decisão do Tribunal Constitucional e da necessidade de se proceder à reforma estrutural do Estado, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou um conjunto de medidas do âmbito da reforma do setor público administrativo e do sistema de segurança social. Deixou nessa altura bem claro, e cito, estas medidas devem ser vistas como um conjunto de possibilidades que não estão fechadas, precisamente porque queremos uma discussão aberta sobre cada uma delas e, desejavelmente, analisar propostas alternativas ou as combinações mais coerentes das medidas. Aos nossos interlocutores sociais e políticos, na concertação social e na Assembleia da República, quero deixar claro que não deve haver qualquer dúvida sobre a nossa abertura para debater esta matéria. Fim de citação. Começo por perguntar ao Sr. Ministro de Estado das Finanças se com esta abertura manifestada pelo chefe de Governo, se com a criação na Assembleia da República de uma comissão eventual dedicada à discussão da reforma do Estado, não seria benéfico para a estabilidade das políticas, para a imagem externa do país, para a própria credibilidade das oposições, que os partidos da oposição, e em particular o principal partido da oposição, apresentassem as suas alternativas para a reforma do Estado. Depois, tendo tido na anterior audição a oportunidade de abordar as principais conclusões da 7ª avaliação, gostaria de me referir a um dado novo, embora de alguma forma já expectável, que é o agravamento adicional da conjuntura externa. Após a vossa última presença nesta Comissão, ficamos a saber, através do Boletim de Primavera da Comissão Europeia, que a zona euro deverá contrair mais que o anteriormente previsto e que a União Europeia terminará mesmo o ano em recessão. É sabido que, apesar da diversificação dos países destinatários das nossas exportações e de ganhos de cotas de mercado em mercados não tradicionais, é sabido que Espanha, Alemanha, França são 3 dos nossos 4 principais clientes. Ora, sabendo-se, como se sabe, que uma recuperação económica sustentável do nosso país estaria, como está, muito dependente das exportações, pergunto-lhe se a decisão, que saudamos vivamente, aliás, de avançar com crédito fiscal extraordinário a vigorar em 2013, é também, de alguma forma, uma tentativa por parte do Governo de criar melhores condições para uma outra alavanca alternativa para o crescimento económico, a passar pelo investimento privado e, dessa forma, minorar, de alguma maneira, o abrandamento previsto no crescimento das exportações. Já agora, se o facto desta decisão só vigorar este ano 2013 se prende com o facto da reforma profunda e abrangente do IRC, que todos desejamos para breve, poder já estar em vigor em 2014 e, portanto, a necessária aposta na competitividade fiscal que o nosso país tem de fazer vir a ser em breve, ou muito em breve, assegurada por medidas que, embora importantes, não por medidas que, embora importantes, são pontuais ou temporárias, mas de uma forma mais estruturada e perene. Ainda a reboque deste tema do investimento e da competitividade fiscal, uma quarta pergunta. Todos sabemos que a estabilidade fiscal é algo que, infelizmente, não tem caracterizado o nosso país desde há muitos anos. E é, por vezes, mais decisiva para as decisões de investimento, em particular do investimento estrangeiro, do que uma taxa média de IRC pontualmente mais baixa. Pergunto-lhe se, da parte do principal partido da oposição, já receberam algum sinal de abertura ao diálogo ou vontade de participação numa reforma que, a bem do país, não pode ser posta em causa por calendários eleitorais. E falar de investimento e de competitividade fiscal leva-nos depois a algo que não era ainda público a quando da vossa última vinda a esta Comissão e que é a Estratégia para o Crescimento, Emprego e Fomento Industrial recentemente apresentada. Destaco nela algumas medidas como a melhor afetação dos fundos estruturais para apoio à competitividade das empresas, a criação de uma instituição financeira vocacionada para o apoio às PME, a simplificação do licenciamento, a redução em 50% dos custos das atividades portuárias. E aí chegados, duas novas questões. A primeira, para perceber como é que o Sr. Ministro de Estado das Finanças analisa a preocupação, ainda ontem reiterada pelo Conselho Económico e Social, ao facto de, aparentemente, a última versão do documento de estratégia orçamental não ligar bem ou não ter a melhor articulação com a estratégia do Governo para o crescimento, emprego e fomento industrial.
Estarão, de alguma maneira, estas duas estratégias desligadas? Numa outra vertente, já em anteriores intervenções nesta Comissão, alertamos para os constrangimentos no acesso a financiamento por parte das nossas pequenas e médias empresas, o que, além de lhes dificultar a vida internamente, também acaba por redundar numa dificuldade adicional em termos de competitividade externa. Nos últimos dias, soube-se da disponibilidade do KfW, o Banco de Fomento Alemão, financiar as PME portuguesas, o que encaramos como uma boa notícia. Mas pergunto-lhe, no que se refere ao anunciado Banco de Fomento Português, já previsto também na Estratégia para o Crescimento de Emprego e Fomento Industrial, quando é que poderemos ter uma PME nacional a ser financiada pelo tal Banco de Fomento Nacional que se tem vindo a falar? As dificuldades no acesso a financiamento por parte que têm penalizado as nossas empresas levam naturalmente à sétima questão, que é incontornável e que igualmente lhe colocamos na sua última vinda a esta Comissão e que se prende naturalmente com o desemprego. E em particular no desemprego jovem, que ronda neste momento os 40%. Pergunto-lhe como é que vê a evolução dos resultados de medidas como o Impulso Jovem. E já agora, como é que analisa as recentes declarações de membros do governo espanhol, no sentido de que as verbas investidas no combate ao desemprego jovem não contabilizem para efeitos de déficit, se Portugal também alinhará nesse esforço diplomático. Finalmente, e porque ainda temos tempo suficiente, a nona e décima questão, provavelmente mais direcionadas para o Sr. Secretário de Estado Adjunto. Nas conclusões das anteriores avaliações, ficou por vezes uma crítica velada por parte da Troika, convenientemente e naturalmente aproveitada pelas oposições, no que diz respeito aos esforços que o Governo tem ou não feito na renegociação de rendas excessivas do setor eletroprodutor e das parcerias público-privadas. Pergunto-lhe se, relativamente aos últimos dados a que tivemos acesso e que apontam para poupanças de 996 milhões de euros até 2025 na cogeração, poupanças de 151 milhões de euros nas eólicas, poupanças de 285 milhões de euros nas mini-hídricas, poupanças de 205 milhões de euros com os chamados custos de manutenção de equilíbrio contratual, poupanças de 443 milhões de euros com o mecanismo de garantia de potência, se confirmam esses valores e se será possível ir mais além. Já agora, qual o valor das poupanças conseguidas até agora com as renegociações ao nível de parcerias público-privadas e se será possível também neste caso ir mais além, designadamente na revisão das taxas internas de rentabilidade dos projetos. Muito obrigado.